Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos estudar a nossa lição de hoje. Nós estamos na segunda lição com o título Filhos Obedientes de Deus e vamos estudar o segundo tópico, sobriedade de pensamento. Pergunta A: como podemos cingir os lombos do entendimento de uma forma prática? Então nós vemos aqui o apóstolo Pedro na sua primeira carta, dizendo, capítulo 1, versículo 13, dizendo: portanto, cingivos os lombos do vosso entendimento. Isso está registrado pelo apóstolo Pedro. Agora, na prática, como que isso pode acontecer? Lá em Gênesis, Deus deu uma diretriz quando questionava Caim. Disse: se bem fizeres, não é certo serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então nós sabemos, depois que o homem pecou, ele teve a tendência má, a tendência de pecar, a tendência de fazer as coisas que não eram certas. Mas, se nós fizermos bem, Deus aceita. Se nós fizermos mal, logo é pecado. Mas, quando vem aquela vontade de fazer o que é errado, nós temos que dominar essa vontade de fazer errado. Isso é o que Deus quis dizer ali para Caim naquela altura. Atos dos Apóstolos, página 518, traz o seguinte pensamento: os que não querem ser presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à mente. Devem evitar ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não se deve permitir que a mente se detenha em todo assunto que o inimigo das almas sugerir. Devemos vigiar fielmente o coração, ou os males externos despertarão os males internos, e a alma vagará na escuridão. Cingindo os lombos do vosso entendimento, escreveu Pedro, sede sóbrios. Então nós vemos aqui a necessidade de cuidar o que nós vemos, o que nós ouvimos e até mesmo o que nós comemos. Tudo isso tem uma relação direta com o nosso intelecto e logo com a nossa parte espiritual. E devemos evitar aquelas coisas que o inimigo sugere que é menos boa, as coisas que nos vai levar a pensamentos que não são bons, a desejos errôneos. E o pecado, ninguém levanta a cama e fala assim: hoje eu vou adulterar, por exemplo. Não. A pessoa começa com a cobiça, com os olhos, com desejo, com vontade, e às vezes depois vem uma palavrinha, a pessoa cede, e vai gerando ali um clima onde o inimigo faz uso desse artimanha para levar a pessoa então ao adultério. Mas aqui vem dizendo para nós termos cuidado de guardar bem as vias de acesso à mente. Então tudo que levar sua mente a desviar do plano de Deus, a desviar do projeto que Deus tem para o homem, que era ser santo, guardar seus preceitos, devemos estar atentos para não pecar, porque o pecado, na maioria das vezes, ele é acariciado no coração e depois vai à prática. Então nós cuidamos a entrada, cuidamos que não fique ali na mente aquele desejo, aquela vontade, automaticamente vai evitar-se a prática. Pergunta B: por que é de grande importância controlar os pensamentos de nosso coração? Então, já um pouco falamos, vamos ver lá o que fala Provérbios. Porque, como imaginou o seu coração, assim ele é. E depois ainda Provérbios 24:9, o pensamento do tolo é pecado. Então, já tínhamos comentado um pouquinho, devemos ter o nosso pensamento em segurança, porque aquilo que você imaginar, vai acabar se tornando. Revista The Review Herald, 21 de abril de 1885, diz a pena inspirada: devemos submeter os pensamentos à vontade de Deus e os sentimentos devem estar sob o controle da razão e da religião. Não recebemos nossa imaginação para deixá-la agir descontroladamente, sem nenhum esforço de restrição e disciplina. Se os pensamentos forem maus serão também os sentimentos, e os pensamentos e sentimentos combinados formam o caráter moral. Quando decidimos que na qualidade de cristão não precisamos restringir nossos pensamentos e sentimentos, colocamos-nos sob uma influência de anjos malignos e convidamos sua presença e o seu controle. Que perigo! Se cedemos às nossas impressões e permitirmos que nossos pensamentos tornem um rumo de suspeita, dúvida e ressentimento, seremos infelizes e nossa vida se tornará um fracasso. Então nós vemos aqui duas partes muito importantes
Uma delas é os pensamentos. Se for mal, logo o sentimento também é mal. E o nosso pensamento não foi feito para largar solto, para pensar o que quiser, para desenfreadamente pensar naquilo que, humanamente falando, ou que o lado carnal goste. Devemos restringir, devemos lembrar da necessidade de colocar o pensamento sobre a influência do Espírito Santo, sobre a influência de Deus, através da leitura da Escritura Sagrada, de estar em comunhão com o Pai. Porque se você não estiver dentro desse parâmetro, você está no parâmetro inverso, você está no terreno do inimigo, você está deixando que os anjos maus e o Satanás e seus anjos dominem esse caminho. E eles, né, com a capacidade que eles têm de psicologia, de 6.000 anos já de experiência, eles vão induzindo, sugerindo, induzindo, e te leva completamente a cair, a pecar. Então, devemos ter a noção de que é muito importante controlar os nossos pensamentos. Que da pensamento vem atitudes, e desses pensamentos ligados às atitudes vem o caráter moral. Então devemos ter cuidado com isso. Pergunta C. Por qual motivo o apóstolo Pedro apela para que sejamos sóbrios e esperemos inteiramente na graça? Comparar com 1 Pedro 1,13 e com Pedro 5,8. Então o 13 diz: portanto, cingi os lombos do vosso entendimento e sede sóbrios. Ser sóbrio é não se embriagar com coisas ruins, feias, pecaminosas. E depois ele diz: e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, pela graça, essa aí que é possível, a vitória vem pela graça de Cristo. Então, esperar inteiramente nessa graça. 5,8 de 1 Pedro. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E é uma realidade. O inimigo, principalmente nós somos cristãos, nós estamos buscando fazer o que é correto, estamos almejando a salvação, esperando a volta de Jesus, somos os alvos mais frequentes do inimigo. Porque aquele que já está do lado dos fileiros do inimigo, ele não tem problema, ele mantém ali. Você que está em dúvida, não sabe, está pensando, está em cima do muro, o inimigo também não liga, porque o muro pertence ao diabo. Quem estiver em cima do muro vai se perder, porque o quase salvo não está salvo. Então, nós devemos ter o cuidado de cingir os nossos lombos, ou cuidar da nossa inteligência, cuidar da nossa sabedoria, cuidar do que você vê, do que você come, você pega, do que você ouve. Tudo que levar você a sair da sobriedade religiosa tem que correr. Então, por isso que o apóstolo Paulo faz o convite: sede sóbrio e esperar na graça de Cristo. Só assim nós vamos conseguir vencer. Esse Dia com Deus, página 174, traz o seguinte pensamento aqui, a pena inspirada: guarde fielmente os seus pensamentos, mantenha bem guardado cada acesso ao coração. Você deve implantar barreiras contra a aproximação de Satanás. Vigiai um ponto enquanto abandona outros. Não adianta. Há perigos à frente que devemos enfrentar e nossa única segurança está em Deus. Então, a salvaguarda que nós temos para isso era realmente confiar na graça, na promessa de Jesus, estudar a palavra de Deus, estar em comunhão com Deus em oração. Então, o apóstolo Pedro ele apela para que sejamos sóbrios pela graça de Cristo, porque dessa maneira nós vamos conseguir vencer o diabo que anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o tópico de hoje traz para nós a sobriedade de pensamento. Vamos ter atenção à necessidade de estar sóbrio em nossos pensamentos. Não deixar que o pensamento invada o seu ser, porque é através do pensamento que o inimigo te leva na prática a pecar. Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça para que possamos lembrar da necessidade de estar em comunhão constante com Cristo, estuda a sua palavra e oração. E dessa forma o inimigo não tem poder sobre nós. Que Deus nos abençoe para isso.